Dois pontos que eu queria trazer à tona. Que o primeiro é que, do final da fala da Patrícia, ela trouxe essa questão da testagem em massa, né? E eu queria relacionar isso com a questão do isolamento, distanciamento e possível, eventualmente, lockdown, né, como se diz, né, que tem uma diferença importante que tem que trazer à tona. Isolamento não é a mesma coisa que lockdown, né? Que as pessoas muitas vezes criticam o isolamento, dizendo que não adianta, o que vai, enfim, contra as informações que a gente tem, contra os dados que a gente tem, mas elas nunca compõem com isso a questão da testagem, quer dizer, que o próprio isolamento, ou a ausência dele, né, funcionaria melhor com mais testagem, mas isso já não é exigido, né? Então, assim, e dizem que, na verdade, as duas coisas necessariamente têm que vir juntas, né? Um pouco de isolamento e um pouco de... Quer dizer, um pouco não, muito de isolamento e muitíssimo de testagem em massa. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção que você falou de nenhum prefeito que em nenhum momento disse que não ia deixar as pessoas morrerem. Na verdade, teve sim. Teve e depois voltou atrás. É né? verdade. Que foi o Jean, lá em Florianópolis, né? E agora as pessoas estão morrendo lá, né? Porque as pessoas estão morrendo lá. E essa história é muito bem contada numa reportagem da Piauí, do mês, não foi esse mês, acho que é o mês anterior, não sei, em que, de fato, se você procurar no YouTube, tem os pronunciamentos públicos dele, dizendo, olha, justamente, quer dizer, eu sei que vocês não querem ficar isolados, mas pensem nas suas famílias, na sua mãe, na sua avó, enfim, que podem ser pessoas que morreriam e você não quer que elas morram, é a mesma coisa com os parentes dos outros e tal. E depois, por efeito de pressões, né, lobbies e toda essa... a falta de ação coordenada nas 3 esferas do governo, né, que leva a essa urgência de reabrir e que colocou a cidade no caos semelhante às das demais. Outra coisa que faltou, testagem em massa. Né? Então, enfim, eu acho importante trazer à tona essa dupla articulação, né? O isolamento é importante, mas é mais importante poder testar e isolar os doentes e as pessoas que tiveram contato com eles. Né? Acho importante também as pessoas perceberem que a gente já sabe muita coisa sobre o coronavírus, a gente já sabe muita coisa sobre a transmissão do coronavírus, e o que a gente sabe é que aglomerar muita gente, principalmente em lugar fechado, é uma péssima ideia. Então, aqui, por exemplo, na Europa, em nenhum momento os parques foram fechados. As pessoas puderam passar a se encontrar, não podiam se encontrar nas suas casas, mas podiam se encontrar nos parques. Né? Porque é um entendimento de que isso, todos os cientistas concordam, ao ar livre existe uma dispersão, o vírus é muito mais, a transmissão é muito mais baixa. Então, vamos incentivar esse tipo de encontro, que as pessoas se encontrem em pequenos grupos ao ar livre. A gente não quer... Distanciadas, talvez. Só que para isso poder acontecer, a gente precisa ter um nível de circulação do vírus no ambiente baixo. Se a gente tem um vírus super em todos os lugares, até mesmo esses pequenos encontros passam a ser mais complicados. Mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer uma testagem em massa, confinar de maneira mais cuidadosa as pessoas que têm risco e fazer um confinamento, um isolamento de testagem, né? Quer dizer, eu testei positivo, eu aviso todas as pessoas com quem eu tive algum tipo de contato, essas pessoas se isolam, e aí isso vai para frente, a gente barra o vírus, né? Mas para isso a gente precisa ter uma política, investimento público. E aí, assim, também queria lembrar que existem, claro, muitas boas notícias nas últimas semanas sobre as vacinas, né? E isso é muito bom, isso é muito positivo, mas isso vai demorar ainda. Então, a gente não pode se apegar a essa ideia positiva e baixar a guarda agora, logo, na iminência de poder ter a vacina. Então, agora é a gente segurar a ansiedade, investir o dinheiro que não foi investido, que já está separado para investir. O governo federal não investiu nada no Covid, entendeu? Na prevenção do Covid. E aí, tentar segurar a situação para a gente não ver um outro pico imediatamente antes de ter a vacina, gente. Seria uma coisa, assim, muito louca, né?
Aliás, tem um ponto que eu acho que seria interessante jogar a bola para vocês, que você mencionou aí já a questão dos parques abertos e restaurantes fechados, por exemplo, durante o verão. É um sinal, talvez, dessa mesma, da já mencionada falta de coordenação e de seriedade no estabelecimento dos programas. No Brasil, muitas vezes, o que aconteceu foi praticamente o contrário, né? Quer dizer, eu lembro que na França, quando começou a reabrir restaurantes, você só podia sentar na calçada. E no Brasil, você não podia sentar na calçada, você só podia sentar dentro, que é justamente onde a gente sabe que transmite mais. Né? Ou seja, o que explica isso, se não uma pressão de ordem não médica, né? Uma pressão de ordem econômica. Os lobbies são evidentes, né? Acho que isso... Diego, tem mais coisa aí por trás disso, né? Esse caso que você citou foi praticado, por exemplo, pelo prefeito do Rio de Janeiro, né? Em que ele pôs uma lei que dizia a seguinte coisa: restaurantes só na parte de dentro, não na parte de fora. Proibiu praia e liberou a igreja. Tá? Então, assim, veja, e o que vem junto com essas medidas é um discurso sistematizado, né, de que aquelas medidas foram tomadas baseadas na ciência e na medicina. Soa esse nome. Aqui nós temos um governador que fala muito disso. Né? Veja, esses grupos, né, grupos de cientistas que apoiam esses governos, eles são politizados. Isso é claro, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tá? Que existe um viés político importante, inclusive de cientistas, como João Gabardo, né? Que tomaram a prerrogativa de defender o que o agente político está fazendo. Tá? Muitos municípios, por exemplo, quando estávamos lá no auge da pandemia, tá? Tiveram, né, a Comissão de Saúde dizendo, olha, nós precisamos adotar um lockdown. E aí vinha o comitê político e dizia que não, porque isso ia dar bolo, né? Eu ia perder minha verba de campanha. Tá? Aliás, por exemplo, eu estou sendo processado aqui em Ribeirão Preto por causa disso, né? Pelo secretário municipal de saúde por causa disso. Né? Então, assim, essa politização da pandemia, no contraditório de se ouvir, né, cientistas renomados, e não sou eu, a Patrícia, são vários, Paulo Lotufa, aqui no estado de São Paulo, professor Nicoleles, que tem uma representatividade, na minha opinião, nacional, né? O grupo, né, o que é um grupo, né, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, que mandaram muito bem nessa pandemia, são pouco ouvidos, ou nada ouvidos, né? Inclusive pelos gestores. Por exemplo, voltando ao caso do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro praticaram indecências científicas ao desconstruir o comitê gestor, que eram de cientistas renomados, Margarete Dalco, né, o Strutiner e tudo mais, porque eles eram contra as medidas que estavam sendo tomadas. Tá? Eles desconstruíram essas equipes, mandaram embora os caras, porque eles não estavam alinhados às políticas que eles estavam pretendendo para aquele estado ou para aquele município. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E até hoje,